Vamos reagir, galera, agora ao que rolou essa semana com o Chavoso da USP. O Chavoso, pra quem não conhece, né, um cara, assim, extremamente presente nas redes sociais, enfim, nos movimentos sociais, e ele luta por essa presença de pessoas marginalizadas em ambientes elitizados de ensino, especificamente a USP. Ele é um cara que, se não me engano, ele estuda Direito na USP? Ou se formou em Ciências Sociais, né? Ex-aluno. Ele foi chamado pra falar na CPI dos pancadões. Galera, a CPI dos pancadões é uma CPI que causa, né, muita polêmica aí, porque ela tem muitas camadas, né, de discussão que não é uma discussão nova, né, sobre a marginalização da cultura, enfim, como o Estado persegue, né, essas culturas mais marginalizadas que, querendo ou não, são a base da nossa sociedade, e a CPI dos pancadões, ela tá aí nesse meio. A gente, essa semana, teve o episódio que a gente vai reagir aqui, esse compilado do Mídia Ninja, tá? E a gente vai reagir ao que rolou com o Chavoso durante essa CPI. E eu vou falar aqui o meu parecer da situação. Mas o senhor nega a participação do crime organizado, ou melhor, negou aqui na CPI. Sim. Aí, posteriormente, o senhor, orientado pelos seus advogados, o senhor deixou de responder, porque, como bem dito pelas colegas vereadoras, há uma preocupação muito grande sobre a... Calma, doutor. Ô, doutor, eu não mas o senhor não pode ficar fazendo menção ao silêncio dele toda hora, porque... O colega atuante, eu gosto de um advogado Entendeu? atuante como o doutor. Parabéns pela atuação. Porque o senhor tá toda hora frisando o silêncio dele. Eu nem concluí a pergunta. A minha pergunta é bastante simples. O senhor reconhece ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar, inclusive dentro dessa casa. Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto ao senhor, quem é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele à corregedoria? Quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Só para deixar claro, esses dois aqui, eles já têm um veredito sobre a situação toda. Principalmente, eles já têm um objetivo muito bem delimitado com o porquê eles chamaram o Chavoso para falar na CPI. Ele não foi chamado lá porque eles querem resolver um problema, ou porque eles querem resolver uma situação, ou porque eles querem o bem da sociedade. Ele foi chamado lá para servir como saco de pancada para essa galera aqui, para eles terem cortes para usar nas redes sociais. E o destempero deles, que vocês vão ver a seguir com essa fala do Thiago, deixa isso muito claro. A gente vai voltar na fala do Thiago. Qual é a pergunta que ele faz? Ou nega que existe crime organizado nas periferias? Existe crime organizado nas periferias? Existe em todo lugar. Existe em todo lugar. Inclusive dentro dessa casa. Inclusive dentro dessa casa. Isso é mentira? Não é. A gente tem vários parlamentares que são pegos, por exemplo, parentes de parlamentares que são envolvidos com o crime organizado de uma forma ou de outra. Seja pelo tráfico de drogas, seja por corrupção, seja por tráfico até de pessoas, seja por encobrir ou não falar sobre, ou até mesmo falar sobre crime organizado dentro do plenário. Então, o que ele falou tá corretíssimo. Existe em todos os lugares. É uma coisa que permeia a sociedade brasileira. E uma pessoa que estuda ciências sociais, e uma pessoa que estuda relações internacionais, que estuda... Inclusive, fica aqui minha indicação pra vocês, o trabalho da minha amiga, Fernanda Concon. Tem no repositório da PUC, tá? E qual que foi o trabalho da Fernanda? A corrupção como ferramenta fundamental para a ascensão do PCC na criminalidade transnacional. O que ela defende aqui? Que se não fosse pela corrupção que existe dentro da ferramenta pública, dentro do plenário, dentro do Senado, dentro da Câmara, o PCC não teria chegado no tamanho que ele chegou e não teria tomado esse lugar de ator transnacional. Então, essa presença da corrupção e da negligência que o Estado tem com a existência, com a punição e com a desinstrumentalização do crime organizado e de facções criminosas tem um papel no aumento e no desenvolvimento dessas instituições no Brasil. Ponto final. O que o Thiago falou não é nada demais. E aí, o que vai me parecer, e vocês vão ver a reação dos dois. Me parece duas coisas, né? E eu não posso afirmar nenhuma das duas supostamente, né? Me parece. Uma tentativa de pegar ele no pulo, de tipo, você falou, agora você vai ter que provar.
gravar. Como se ele estivesse falando, existem parlamentares aqui que estão envolvidos com crime organizado. Não foi isso que ele disse. O que ele disse é que existe e de fato existe. Ou que pareceu uma coisa meio tipo, tá, agora a gente vai ter que complicar ele porque ele complicou a gente. Agora a gente vai ter que mostrar que a gente tá muito indignado com essa questão toda pra mostrar o quanto nós, na verdade, somos contra. E ainda o Thiago, ele é colocado nesse lugar como se ele fosse uma pessoa representante, né, desse crime organizado, representante de todo o mal da sociedade, ou pelo menos foi pra isso que levaram ele lá. E aí agora meio que querem que ele responda por todo o crime organizado que existe. Quando isso não é, primeiro da responsabilidade, segundo da alçada do Thiago, ele não tem nada a ver com isso. Ele afirmou uma coisa que é verídica, que existem estudos comprovando. Uma leitura que a Fernanda sempre indica, que eu também indico a vocês. República das Milícias, do Bruno Paes Manso. O jornalista Bruno Paes Manso, ele tem esse foco no estudo do crime organizado no Brasil, e ele mostra como essa questão das milícias, do crime organizado, ela tá intrínseca na sociedade brasileira. Ela tá intrínseca na nossa polícia, ela tá intrínseca nas nossas elites, como foi mostrado pelo escândalo da Faria Lima, né? Vocês viram essa questão do envolvimento da galera da Faria Lima e do PCC. Aqui, ó. Entenderam? Tem mostrado como parentes de pessoas do nosso Congresso envolvidas com crime organizado. A gente vai continuar o vídeo, tá? Desculpa, eu interrompi muito, mas é só pra vocês terem uma dimensão dessa fala do Thiago. O que eu vi nela? Dentro dessa casa? Pá. Aí eu pergunto, senhor, De quem novo. é o parlamentar ligado ao crime organizado para que eu possa levar ele Seu à Thiago, corregedoria? quem é aqui dentro dessa casa ligado ao crime organizado? Por Já é o gentileza, o nome. senhor pode responder? O senhor afirmou Quem é? categoricamente. O senhor acabou Quem de é o filmar, vereador ligado ao o crime senhor está organizado? filmado por YouTube, pela TV Câmara. Então, ele não afirmou que tinha uma pessoa ligada ao crime organizado. O que ele afirmou é que existe crime organizado dentro da Câmara. E existe mesmo. Se o senhor quero não que o senhor, responder, nesse eu vou momento, adotar medidas legais. Responda quem é a Qual pessoa. vereador é Quem ligado é ao a primeiro pessoa Tá vendo? Qual vereador? Quem é a pessoa? Em momento nenhum ele afirmou isso. ligada ao crime organizado? O senhor vai dizer pra mim aqui. Ele Qual é o vereador Olha a intemperança. Vocês estão vendo, né? ligado ao PCC nessa casa? Calma, você tá bravo? E eu Mas você vou... tá brava? Você quer Qual é o vereador? Você não tá nem aí com quem é eu. Você não tá nem aí com porradão. Qual é o vereador ligado ao PCC? Nessa casa quem é? Toma vergonha! Quem é o vereador ligado ao PCC? Você tá tentando... Nossa, olha eles. Calminhos, tranquilos. Quem é? Quem é? Pela ordem. Qual vereador é ligado ao PCC? Eu não vou tolerar que ofenda um parlamentar. O senhor vai apontar que é. Olha isso, ele não falou em momento nenhum que era um parlamentar. O que ele disse é que existe crime organizado. E existe. Aí falaram aí, nem citou o PCC. O cara disse, existe crime organizado dentro da Câmara. E o outro falou assim, qual é o vereador ligado ao PCC? Tá ligado? Nós vamos investigá-lo. Se for ligado, será caçado. Quem é o vereador? Pela ordem, Quem é? presidente, pela ordem. Afirme aqui, quem é o vereador ligado ao PCC? Dê o nome. Ou em nome da Câmara de São Paulo, vou tomar Olha isso, velho. O cara ficou completamente maluco. Maluco. medidas para que o senhor faça. É Quem muito é o vereador importante. ligado? Não parece isso? Parece muito que, tipo, o Thiago jogou um verde. Olha essa intemperança do cara. Tipo, isso pode não significar nada, mas olha o que ele conseguiu gerar. Olha essa reação completamente descompensada, desnecessária. Ligado ao PCC? É a segunda vez que o senhor faz isso. Eu pedi o seu Diogo para o senhor orientar. Agora o senhor afirmou aqui. Quem é o vereador ligado ao Tudo que PCC? vocês querem é corte em cima O senhor de é cidadão. Eu concordo com o vereador. Categoricamente. Homem pra É um apontar. assédio Eu quero que o senhor aponte institucional. quem é ligado ao PCC. Presidente, ele não falou que tem vereador. O senhor disse categoricamente. Ele não falou. Ele não falou. O senhor afirmou Mas ele categoricamente. Ele não Olha que circo, velho. E aí, se existia qualquer discussão que poderia ser trazida dessa CPI... Vamos lá. Arte é um espelho da sociedade. Se existe na arte das periferias uma presença muito grande, por exemplo, do crime organizado, é porque o crime organizado está presente nas periferias, como de fato está, como foi afirmado pelo Thiago.
Então, o que a gente faz? A gente combate esse crime organizado, a gente resolve, a gente dá uma estrutura maior para que essas periferias consigam ter o mínimo de dignidade e não depender, por exemplo, do tráfico para poder ascender socialmente. A gente termina com as invasões violentas da polícia na periferia para tentar sanar um pouco essa distância e esse ódio que existe entre as pessoas da periferia e o Estado? Não, claro que não. A gente cria um vilão e a gente cria um circo para criar corte e para poder disseminar esse vilão. E quem que é o vilão aí pra essa galera que tá sentada ali em cima? É o Thiago. São pessoas como o Thiago. São pessoas do mesmo lugar que o Thiago veio. E aí nenhum problema se resolve. E essa CPI se torna inútil e, como a vereadora disse, só serve pra corte. Entendeu? Falou que tinha vereador. Ele não falou. A gente não pode. Presidente, pela ordem, presidente, a gente não pode mudar a fala do Thiago. Ele Em falou nenhum dentro momento da ele Câmara falou que tinha vereador. Vereador. Nossa, gente. Ui, para de gritar no meu ouvido. Não é pinico, cara. O presidente pode votar. Ele não falou que tinha vereador. Ele disse que tem membro do ele disse que PCC é nessa essa casa. casa. Foi que ele Ele não falou. citou Quem é? nenhum vereador. Olha isso, ele não citou em momento nenhum o PCC, velho. Ele não citou nenhum vereador. Que pega a carapuça. Ele não citou. Ou ele se não retrata citou. publicamente ou ele aponta, doutor. Agora, Ele não, Ou ele se ele retrata não ou ele citou, aponta. ele não Doutor, citou. vamos Pela fazer o ordem, seguinte. presidente, a gente Vamos- precisa de seriedade dessa CPI. Vamos fazer o Não pode seguinte. colocar palavras na boca do Thiago. Vamos vamos lá, fazer Thiago. o seguinte, subjetivamente, Quem pelo é? que o senhor falou, existe crime organizado dentro da periferia. Você indica onde está o crime organizado Perfeito! na periferia, e aí eles podem indicar. Isso aqui não é uma vai chicana, investigar onde vereadora. tem Ele não está aqui na crime condição de organizado debater. dentro da Câmara. Vereador, ele está aqui na condição de testemunha Vereador, e do jeito que está. Quero saber quem é Pela o ordem, parlamentar ligado o ao que o PCC. Thiago trouxe Porque se ele nega, foi se ele que diz que existe tinha em todo tráfico lugar, em todo lugar. ele Isso disse aqui não. faz parte Ele de disse todo não. mundo. Inclusive aqui. Não, se Eu ele tá quero dizendo saber, que tá ele em disse- todo lugar... Tem nas pessoas, tem nos outros, tem envolvimento de parlamentares, tem na estrutura da Câmara. Isso é indicado por diversos estudos, isso é indicado por diversas investigações. Já teve parlamentar afastado por envolvimento, claro, com milícias, claro, com crime organizado. E aí tem, inclusive, na responsabilidade da Câmara de debater essas questões e de trazer uma solução. Mano, sim, o cara é surtado. O cara é completamente surtado. Eu vou voltar. Se Pode ele negar, ele votar. sai preso. Pode votar. Se ele negar, ele sai preso. Sai preso por quê, meu filho? Ele sai preso. Pode Ele votar. vai Ele não preso. disse que nem Ele vai vereador. apontar quem é ligado ao PCC ou não? Presidente. Ele é corajoso, proceda na Ele falou Quem em todo apontar aqui, lugar. covarde? Ele falou em todo lugar, Quem é? presidente. Quem é? Presidente, não coloque palavra na boca é? do Thiago, presidente. Pela ordem. E o Thiago, suave. Suave. sempre assim. Ele não disse sempre que era. assim. Você É sempre está assim. O que o Thiago sempre assim. trouxe? Na Por hora que favor, apontar presidente. É isso Por que você favor, quer. presidente. Precisa de Eu seriedade quero nessa saber CPI. quem é. Eu quero. Aí eu direito, não. coloco uma coercitiva nele. Vai E ser eu legal. não permito que devoje de prisão ninguém aqui. Que é isso? Tá colocando palavra na boca dele. O que ele falou é que tinha tráfico em todo lugar. A Câmara faz parte do Lei- mundo. Eu não sei se lei- você sabe, presidente. Lei Federal número 1579 de 1952, artigo 4º, constitui crime: 1. Impedir ou tentar impedir mediante violência, ameaça ou assuados o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou livre exercício das atribuições de qualquer de seus membros. Pena: artigo O que isso tem a ver? O que o tem a ver com as causas, com todo respeito? 329 Código Penal. Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena detenção de 2 meses a 2 anos. 2. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, tradutor ou intérprete. Mas em momento nenhum ele trouxe uma informação falsa, cara. Em momento nenhum você só não é estudado o suficiente e tá tudo bem. Mas às vezes a gente tem que se
reduzir a nossa insignificância. Intérprete perante a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pena, artigo 342 do Código Penal. Fazer afirmação falsa ou negar calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial e administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Prosseguindo, eu lhe pergunto, quem é o membro da Câmara Municipal de São Paulo, conforme o senhor afirmou, que faz parte de... Ele não... Vocês estão vendo meu olho piscando? Facção criminosa. Do crime organizado. Posso falar? Eu não afirmei isso. A sua pergunta foi sobre a existência de crime na periferia. Eu falei, o crime está em todo lugar. E quando a gente fala de crime, eu não falei de tráfico, não falei de facção. Posso estar falando de qualquer tipo de... A minha pergunta foi objetivamente. Ele vai conseguir responder ou não? Ele vai conseguir responder ou você vai interromper a resposta dele? Abuso de poder também é crime, gente. A gente precisa garantir a fala do Thiago. Perfeita, vereadora. Falar ou não vai? Presidente, pela ordem, você está querendo conduzir a testemunha para um outro caminho. A gente vai garantir que o Thiago responda, porque abuso de poder também é crime e essa casa tem seriedade sobre isso. Presidente, eu fico cordial com o senhor todo momento aqui. O senhor falou que ia dar voz de prisão, eu queria que o senhor discorresse. Por que o senhor daria voz de prisão para ele? Exatamente. Por que ele sairia preso daqui? Eu quero que o senhor fundamente isso. Eu vou ser bastante categórico. O senhor está cometendo abuso de autoridade já, presidente. O senhor está focado em fazer corte, presidente. Doutor, o senhor está focado em fazer corte. A percepção do doutor. Está cortado o microfone do doutor. Eu vou pedir assessoria. Ele faz a pergunta e ele não quer ouvir a resposta. Que recorte especificamente a parte da pergunta anterior, antes do desentendimento na casa, onde ele afirma que há membro do crime organizado. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Ele não falou isso. Tá vendo? Ele tá inventando. Isso não aconteceu. Só que nessa, ele já fez o corte dele. Nessa, ele já fez o post dele. Nessa, ele já garantiu a próxima eleição. Nessa brincadeirinha aí dele. Entendeu? Vereadores, então a gente vê, vereadores, eu estou encerrando. Eu estou na qualidade, eu estou presidindo a comissão. Eu peço que façam o recorte da parte, entregue então. a assessoria técnica da casa, recorte a resposta e que seja encaminhado ao Ministério Público para adoção das medidas legais no que tocante a falso testemunho. Tá, mais trabalho à toa para o Obrigado. Ministério Público. Parabéns. Vamos prosseguir com as perguntas. Eu quero aproveitar e registrar que também a gente vai mandar para o MP pelo abuso de poder que está acontecendo nessa CPI. Então, que tem investigação dos dois lados. Porque essa CPI não é para corte, essa CPI ela deveria ser uma CPI séria. Então, o que eu estou pedindo apenas é que a gente não prossiga nessa CPI dessa forma. E eu acho que seria um apelo bastante razoável aqui. Não quero retomar o debate, não quero... se algum vereador aqui se sentiu ofendido, pode, com certeza, acionar a justiça. Você é operador do direito, né? Você é advogado. Eu também sou advogada e eu sei, né, que é importante a gente poder colocar essas questões. Então, faço esse apelo novamente ao presidente dessa CPI, dessa sessão. Vereadora, eu não tô... Segue em frente, cara. Não veio aqui pra isso. Falando nem como presidente da CPI. Eu tô falando como corregedor da Câmara. É uma acusação grave. Mandaram aqui. Qual que é o partido desse Rubinho? União Brasil. Claro que é. Claro que essa joia rara é do União Brasil, é óbvio. A fala dele foi... Eu acabei de rever o vídeo enquanto Vossa Excelência falava. Existe em todo lugar, inclusive dentro desta casa. Criminalidade, eu não falei facção nem tráfico. E a pergunta que eu fiz sobre o tema foi objetiva. De verdade, vereador, não é meu objetivo criar uma contenda contra... É o seu único objetivo, meu querido? O senhor Thiago. Vossa Excelência sabe que eu respeito o debate, as opiniões contrárias. Eu gosto disso, inclusive, eu acho que faz parte do ambiente democrático, por mais que o debate seja ferrenho. E eu não gostaria de que nenhuma medida fosse tomada acima disso. Só que foi uma conduta que não é questão da minha índole, porque eu sei pessoalmente quem eu sou. É uma questão que... Ai, gente, não. Ele é um querido. Ele é um amor, imagina. Gente, eu só tava querendo defender o Estado democrático de direito. Eu, da União Brasil, tão a favor da democracia que eu sou. A fala dele fere a honra da casa como um todo.
E o que eu estou pedindo a ele é a simples retratação do dito. Eu não estou falando para negar que existe o crime organizado, a facção em todo lugar. A gente sabe, a gente vê os noticiários hoje. Só que houve um apontamento quanto à Câmara, dentro da Câmara. Você vê a profundidade do conhecimento dessa galera? É noticiário, é balanço geral. Esse cara nunca leu um artigo científico na vida dele. Ele nunca foi atrás de pesquisas demográficas, porque aí ele conseguiria ver que tudo que ele defende é uma mentira, entendeu? Então, assim, é uma profundidade de um pires que a discussão consegue ter. Em uma CPI, onde a parte, na qualidade de testemunha, fez esse apontamento. Eu estou tentando resolver o problema. Presidente, pela ordem. Doutor? No seu apontamento, você fala também de uma maneira genérica sobre o apontamento sobre o crime organizado. E ele responde, acho que da mesma forma. Óbvio, você tem legitimidade para se sentir ofendido em relação à fala dele. E de repente, qualquer pessoa aqui que seja morador de periferia tenha também essa legitimidade para se sentir ofendido quando você fala que moradores de periferia são associados ao crime, tem ligação. Então, isso fica muito subjetivo. Exato. É uma parada assim, já que a gente vai falar com a profundidade de um pires, já que a gente não vai se aprofundar de nenhuma forma em dados demográficos, em estudos sociológicos, em nada, então nenhuma das partes precisa se aprofundar em nada. Nenhuma das partes precisa se justificar em nada. Perfeito? Só um minuto. Só um minuto. Então, nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Parou. O presidente doutor, também se retrate em relação a esse apontamento. Essa frase nunca saiu da minha boca. Não, mas este apontamento nunca saiu da minha boca. Exatamente, como ele falou também que não existe membro dessa casa. Então vamos fazer o seguinte. O que foi falado foi que membro dessa casa tem ligação com o crime. Eu vou levar a fala dele para o Ministério Público aferir. O doutor acha essa fala que eu disse e pede que entre com uma ação civil coletiva contra presidente, danos morais pelo dito, tá bom? Tá resolvido, Lula, o que eu ia propor é que você vai decidir pela CPI ou por meio de você? Eu vou decidir depois com a Procuradoria da Câmara. Porque se for pela CPI, eu gostaria que votasse. Entendeu? Eu vou decidir depois pela Câmara. Mas se for pela CPI, eu gostaria que votasse. Eu entendo que existe um hábito de se votar tudo, mas a presidência é incumbida ao papel de tomar decisões, por mais que isso falte diversas vezes. Bom, e eu na qualidade de presidente... Ah, tá. Sim, quando te interessa, né? Aí sim. Declarado no voto contrário. Tá. Inclusive, as atribuições da Corregedoria da Câmara Municipal. Sabe por que tem essa mania de votar tudo? Isso vai te chocar. Você tá sentado? Porque a gente vive num negócio... Eu sei que vocês não gostam dessas coisas. Eu sei que não é muito a favor do que vocês apoiam, do que vocês acreditam. Mas a gente vive um negócio chamado democracia. Normalmente, numa democracia... Tô falando que não é toda vez, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, por exemplo. A maioria decide as coisas. Normalmente. Mas assim, quem sou eu também? Deve ser por isso que, né, dentro da Câmara se tem essa mania chata. Essa mania chata, né, gente? Que é de detalhe. De votar as coisas. Numa democracia. São Paulo, qual sou o corregedor-geral, é uma instância colegiada composta por membros dessa casa que compete zelar pela preservação da dignidade do mandato parlamentar e pela observação para evitar maiores imbróglios. Eu expliquei deliberadamente o fato, expliquei, reiterei, expliquei novamente. O doutor trouxe uma acusação contra mim de uma fala completamente inexistente às pessoas da comunidade, a qual eu rechaço, repudio e nunca fiz. Inclusive, atuo contra os pancadões por pedido das pessoas que residem na comunidade para levar paz. Contra os pancadões, sabe? É tipo assim, o problema é a música, o problema é o que é produzido por essas pessoas. O problema não tá no crime organizado que existe dentro dessa casa. O problema não tá na falta de políticas públicas que nós somos incumbidos de implementar. O problema não tá na nossa incompetência de fazer o nosso trabalho, o que acaba se espelhando nas comunidades e que leva a uma representação artística fiel à realidade deles. Não. O problema são os pancadões. Paz e tranquilidade para quem lá reside. E, de alguma maneira, oferecer alguma alternativa para que eles possam dormir, descansar e poder transitar naqueles locais com a segurança de que os seus filhos não serão aliciados pelo crime organizado. Essa é a minha palavra. Pela polícia. E são mortos pela polícia. Muito bem colocado. Minha palavra. Presidente. Então, E o que você está fazendo, por exemplo, contra as operações policiais violentas que existem dentro de comunidades que matam pessoas inocentes? O que está sendo feito? Cadê chamar PM que matou criança em favela para poder pagar pelo que fez?
Não, você quer prender o Chavoso por ele falar uma coisa que é verdade, por você distorcer as palavras dele. Tô tentando resolver. E aí o colega me traz uma acusação. Não, presidente, eu recorro ao seu bom senso, se houver nessa questão. Vereador, E da mesma maneira, vereador, eu tô tentando compor. da mesma maneira que o senhor fez a fala com relação à criminalidade na periferia, de uma maneira generalizada, ele falou sobre a Câmara. A minha percepção é de que não foi uma coisa direcionada, nem ofensiva, nem pra casa. Amanda Pascoal, votei nela, sabia, gente? Eu votei nela. Ela foi meu voto. Nem pros nossos colegas. Tá dizendo isso, vereadora. Mas não foi o que ele disse. Pode fazer o seguinte. Eu tô dando a oportunidade. Eu só gostaria de fazer um pedido. E é só um pedido. O doutor trouxe um apontamento contra mim que é injusto. Doutor... Deixa eu falar uma coisa. Mas, por favor, Thiago, vamos resolver esse problema primeiro. É sobre isso, né? Como eu falei antes, talvez eu tenha entendido a pergunta errada e talvez ele também tenha entendido seu enunciado errado. Então, se você puder refazer a pergunta que você me fez e aí eu interpretando ela, eu responder, né? Porque a gente entendeu isso, que você quis criminalizar a periferia. Você falou, tem crime, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido que eu não me lembro. Então, por favor, traga a pergunta de novo e eu vou responder de novo. Tá bom. Bem? Ok. Tá. Cadê a pergunta? Cadê, né? Ai, cadê? Ele tentando pensar como é que ele vai refazer essa pergunta na hora. Voltando, Thiago, o senhor reconhece a existência de atuação de facções criminosas e crime organizado dentro das comunidades? Sim. Na sua acepção como estudioso, sociólogo das comunidades, o senhor nega ou o senhor reconhece ou o senhor prefere se abster de responder que possa haver atuação deliberada do crime no fomento a festas clandestinas dentro das comunidades? Não tenho conhecimento sobre isso. Pronto, problema resolvido. Mas aí, nas redes sociais, o negócio foi diferente. O cristão que combate pancadões e bailes funk correu. Chavoso não quis se incriminar na pergunta. Nas redes sociais a parada é outra. Chavoso da USP passou pano. Vocês viram, né? Acho que não preciso mostrar mais nada. Quem quiser ler, que lê. Quem quiser passar esse desgosto, passe aí na sua casa, que eu não vou ficar estragando o algoritmo do meu Google com isso aqui, não. Ai, galera. Como pode, né?